Jesus, irmãos e irmãs, eu sou Benedito Filho, servo do grupo de oração São Lucas. Pela graça, meditamos hoje a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. A palavra nos diz: Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Palavras do Senhor. Irmãos, sobre o discernimento dos espíritos, e o nome dessa pregação é Examinai se os espíritos são de Deus. Na primeira carta que São João escreveu, foi para alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne, para incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores do Cristo encarnado. Está nos ensinando com paciência e mansidão, nos provando e demonstrando o amor de Deus por meio de seu Filho, o qual Ele enviou para a nossa salvação. Não podemos simplesmente dar crédito a qualquer um espírito que nos fala, mas temos que prová-los, se eles provêm ou não de Deus. E como provaremos? Por meio de seu Filho Jesus Cristo. Falar em Deus e em seus atributos, mas negar Jesus não é fazer parte de Deus. Não basta somente crer no Filho, mas confessar que este veio em carne. Toda pregação que não conduz o ouvinte a Cristo não é pregação, mas um discurso que pode ou não ser agradável. Cristo era totalmente humano, e qualquer pessoa que ensine algo diferente disso segue o espírito do anticristo. Deus demonstrou maravilhoso amor por nós ao enviar Jesus para se tornar carne. Nós temos que aprender a demonstrar o mesmo tipo de amor uns pelos outros. Isso constitui comunidade. O último mandamento de Jesus, que nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como iremos discernir os espíritos? Ou como lhes provaremos? A menção de João do Espírito Santo trouxe à mente a obra de outros espíritos na igreja e o modo de distinguir aqueles associados com o Espírito Santo daqueles que associados com o espírito do anticristo. João, carinhosamente chamando seus leitores de amados, os exorta dizendo para que eles não crescem a todo espírito, mas antes provassem se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas tinham saído pelo mundo. Essa prova consistia em conhecer primeiro o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Essa questão já tinha sido previamente avisada, de que esse espírito enganador viria e já naquela época operava na igreja. Nessa passagem, no verso 1, João mencionou espíritos múltiplos. Ele provavelmente estava se referindo às forças sobrenaturais, que são anjos e demônios, que influenciavam os mestres na igreja. Ele queria que seus leitores testassem os espíritos, porque havia muitos falsos profetas. João não viu o problema do falso ensino como uma questão meramente humana. Ele chamou a atenção para as influências sobrenaturais nos mestres, porque percebeu que a igreja estava envolvida numa guerra espiritual, e está envolvida numa guerra espiritual. Escolheu a maneira mais ostensiva para expressar a plena encarnação de Jesus, ao empregar a palavra carne, um termo frequentemente associado no Novo Testamento com o mundo pecaminoso. Jesus não era pecador, mas se tornou parte desse mundo pecaminoso, embora existam outros critérios a serem considerados. Somente o Espírito que afirmava a encarnação era proveniente de Deus. A palavra nos consola dizendo que somos de Deus, portanto já vencemos o mal, pois muito maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo. Aqueles que estão no mundo falam e são ouvidos, mas estão mesmo em grandes apuros, pois estão presos nas redes do diabo. Como despertá-los? Qual é a nossa missão e como fazer isso para despertá-los?
João declarou que um sinal distintivo dos verdadeiros cristãos é que eles se submetem aos ensinamentos dos apóstolos, submetessem aos ensinamentos dos apóstolos. Na igreja primitiva, falsos mestres levavam muitos a negar a autoridade dos apóstolos, que haviam sido designados por Jesus. Nos tempos modernos, ações semelhantes são propostas por aqueles que negam a autoridade de todo o ensino dos apóstolos no Novo Testamento. Seguir o Cristo significa seguir os ensinos das autoridades que ele designou sobre a igreja. A palavra nos diz também na primeira carta a Coríntios, capítulo 14: se alguém se julga profeta ou agraciado com dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Capítulo 14, versículo 37 da primeira carta a Coríntios. Esse é um dos testes cruciais para distinguir a obra Espírito da Verdade do Espírito da Falsidade. Que nós, nesse dia, sejamos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus e que nos dê a graça dos seus dons, para que consigamos, sob a ação do Espírito Santo, examinar se os Espíritos são de Deus. Clamamos, Espírito Santo, em nome de Jesus e pela permissão do Pai, que nos dê os dons, para que assim, a cada dia nós, como também apóstolos, amigos de Jesus, possamos levar essa verdade, levar esse amor que o Senhor tem por nós, aqueles que necessitam, como comunidade, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E que a obra do Espírito da Verdade nos faça crescer a cada dia na verdade e no amor do Senhor. Bendito seja, Senhor, por esta palavra, bendito seja, Senhor, por nos dar o teu amor verdadeiro. Vem, Espírito Santo. Sopra dos quatro cantos do céu o sopro da vida, o sopro